Fala, meus caras, tudo bem? Meu nome é Juliano, professor de língua portuguesa, e vou gravar agora a resolução de mais uma questão sobre as funções da linguagem, certo? Estamos ainda trabalhando o módulo 3, página 48, questão 1. Então vamos lá. Antes de partir para a questão, importante relembrar que são 6 funções da linguagem e cada função tem como foco um elemento da comunicação, certo? Função referencial com foco no contexto ou situação. Função emotiva, foco no emissor. Função conativa ou apelativa, foco no receptor. Função poética, foco na mensagem. Função metalinguística, foca no código. E a função fática é aquela que foca no canal. Importante ainda ressaltar que boa parte dos textos trabalham com mais de uma função, sendo que uma dessas funções acaba predominando. Então, por vezes, as questões vão perguntar a você qual função da linguagem predomina naquele texto. Não necessariamente seria a única função presente ali, certo? Então, a questão 1 do Desenvolvendo Habilidades é uma questão do Enem, tá? É uma questão que traz uma crônica do Vinícius de Moraes, chamada O Exercício da Crônica. E aí, essa crônica diz o seguinte: escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Certo? Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor, Crônicas e Poemas. Só o fato de a gente procurar saber a origem do texto, a fonte do texto, isso já nos ajuda muito a resolver essa questão, porque nós sabemos que se trata de uma crônica que aborda o fato de se produzir uma crônica. Então tem aí um texto que se ocupa em falar dele mesmo, em explicar a sua própria construção. Tá? E aí a pergunta é a seguinte: predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui no quê? Né? Então, olha aí, predomina, não que há necessariamente uma questão só. Qual é a predominante? Qual é a mais importante? Letra A, nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. Letra B, nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Letra C, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Letra D, no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. E letra E, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Então, muito característico desse tipo de questão Enem, nós temos várias alternativas que são verdades, mas não necessariamente respondem ao que foi perguntado. E a única alternativa que responde ao que foi perguntado é a letra E, já que predomina nesse texto, não é? Uma função da linguagem que se constitui na dificuldade de se produzir, de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Percebam que ele faz uma crônica para abordar o processo de construção da própria crônica. E isso é marca, é a característica da função metalinguística, que tem como foco o próprio código, que a gente pode entender como a própria língua, como o próprio sistema usado para a comunicação. Certo? É isso.